Olá, pessoal, aula de tipos de gráfico. Vamos falar sobre os tipos de gráfico, uma aula interessante para quebrar alguns paradigmas. Porque, primeiro, da onde que saem os dados do gráfico? Da B3, né? A B3 fornece essa informação, existem plataformas, a corretora, que busca essa informação na B3 e está plotando ali num gráfico para você. Um outro ponto importante é a gente não achar que o gráfico é uma bola de cristal, uma ferramenta mágica que vai fazer você ganhar dinheiro com facilidade. Não pense nisso, né? O objetivo do gráfico é uma maneira de apresentar uma informação de uma maneira mais simples, de um modo mais simples. Porque você imagine o seguinte, você recebeu uma tabela com os dados de abertura, máximo e mínimo do fechamento, dessa forma aqui, você tem que interpretar, entender, o mercado está subindo, está caindo, qual é a tendência, seria muito mais complicado. Outra coisa que eu gosto de falar, comentar, fazer uma analogia, é a gente entender, você vai ser sócio de uma pizzaria, um amigo te convida para ser sócio de uma pizzaria, você não vai buscar os dados dessa pizzaria, você não vai entender os movimentos, o que aconteceu, onde é que essa pizzaria tem um faturamento bom no período de férias, ela funciona perto de um colégio e por isso durante o faturamento melhor dela é de segunda a sexta. Você não vai buscar entender isso? Sim. E aí ele pode apresentar isso em forma de tabela, esse faturamento, ou num gráfico, né? É um trabalho que eu acho assim, se você vai trabalhar, independente do mercado de ações, se você vai fazer gestão, se você vai acompanhar um processo, você vai trabalhar com gráfico, você vai buscar entender, você vai transformar dados, como eu estou apresentando aqui, numa tabela, em um gráfico, porque é uma maneira de visualizar melhor. Vê, se você for estudar essa tabela aqui, você fica aqui, opa, deixa eu ver os números aqui de fechamento. Por aqui você já fala, aqui eu estou plotando aqui os dados do Ibovespa, num período aí de 9 de junho de 2020 até 10 de julho de 2020, e aí eu já vejo aqui de cara, opa, está numa tendência aí de alta, né? Os preços estão evoluindo aí ascendente. Essa é a ideia, facilitar. Primeira ideia, facilitar, tá? Segundo, por isso que eu falo sempre, é uma ferramenta, né? Segundo, a gente estudar onde ocorreram faixas de preço, onde teve um comportamento, vamos dizer assim, uma convergência entre compradores e vendedores, e o preço ficou trabalhando numa faixa de preço entre R$ 20 e 25, um exemplo, e ali aquele papel, aquela ação, aquela commodity, ela fica lateralizada durante um tempo. Um movimento de preço onde teve uma mudança no mercado que significou uma maior expectativa, né, de ganho, de lucro da empresa, e aí a empresa, a ação começa a subir de valores, sempre vão surgindo compradores dispostos a pagar mais por aquilo, e aí você vai observando isso aonde? Num gráfico. É uma maneira e também de você olhar para o passado e perceber, opa, aqui é uma zona de briga, esse ponto aqui, quando chegou a trabalhar nesse nível de preço, o mercado brigou bastante, ficou trabalhando, e aí depois saiu por algum motivo, porque saiu uma novidade em relação à empresa. Então, essa informação é interessante por isso, né? Não que a gente vá... Infelizmente, algumas pessoas vendem a ideia, não, eu vou te ensinar gráfico, você vai estudar o gráfico, e aí você vai montar o grande sistema que você vai ficar rico e milionário. Não, mas não é assim. Primeiro que eu vou comento em outra aula, né, sobre a importância da questão da psicologia, do comportamento. Se fosse assim, seria muito fácil, mas não é, porque tem a questão de comportamento, a questão de degrau financeiro, né? Alguém não se sente, vamos dizer assim, não incomoda o fato de perder 1.000, outra pessoa perder 1.000 é muita coisa, então é um outro ponto também. Então aqui eu já apresento aqui o gráfico de linha, mas a gente vai falar aqui nessa aula de 3 tipos de gráficos. Existem outros gráficos, gráficos de Renko, gráfico P, mas eu não vou entrar nesses detalhes desse tipo de gráfico. Eu vou falar aqui dos tradicionais, o que eu, na verdade, eu sempre apresento nos meus vídeos o gráfico de candlestick. Candlestick, que é uma técnica que nasceu no Oriente, né? Nasce no Japão, utilizado pelos japoneses para negociação do arroz, e através do tipo de candle e da configuração aonde surge determinados candles, padrões, e aí um conjunto de, você pode ter um candle, um conjunto de candles, você tem um padrão, e alguém identificou e falou, quando esse padrão acontece, a probabilidade de acontecer tal fato do preço subir ou do preço cair
é maior, tá? Sempre com probabilidade, nunca com certeza. Então a gente vai falar aqui do gráfico de linha, gráfico de barras e gráfico de candlestick. Vamos pegar aqui logo o gráfico de barras, tá? Estou usando aqui a ferramenta aqui, o TradingView, gráfico de linha, desculpa, estou usando aqui a ferramenta TradingView, é gratuita, você pode se cadastrar, é uma maneira interessante para você começar a se familiarizar, se você ainda não utiliza, familiarizar a análise técnica, né? Trabalhar com os gráficos. Então aqui eu tenho um gráfico semanal de YouTube 4. Isso quer dizer o seguinte, como é um gráfico de linha, eu não sei a abertura, eu não sei o fechamento na semana, desculpa, eu não sei a abertura, eu não sei a máxima da semana, eu não sei a mínima da semana, eu só sei o fechamento. É como se alguém me perguntasse, ó, registra aí o fechamento da semana, o último valor negociado na semana da ação do Itaú Unibanco, ação preferencial, a YouTube 4. Essa pessoa registrou e aí ao longo do tempo a gente foi montando esse gráfico aqui, tem esse gráfico de linha. Você não vai fazer isso as plataformas já fazem, e aí você tem essa informação aí com facilidade. Aqui é o gráfico da YouTube 4. Eu posso ver também o gráfico da Petrobras. E um outro detalhe, por isso que eu falei assim, para a gente conversar um pouco, aqui não é só explicar o gráfico, mas a gente conversar um pouco sobre mercado de forma geral, né? É que a gente tem que entender o seguinte, o gráfico é uma ferramenta para levantar perguntas. Eu gosto muito daquela frase do canal Futura, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, quando eu vejo aqui na ação da Petrobras, aqui, ó, um movimento desse aqui no gráfico semanal, ó, um movimento desse forte aqui de queda, aqui também outro movimento de queda, imagine quem não está acompanhando no mercado, que está começando agora no mercado, ele pode fazer questionamentos. Por que teve essa queda aqui? O que ocorreu? Ah, teve a situação da Lava Jato, ok, depois teve impeachment da Dilma, mudança de presidência e por aí vai. Esse é o objetivo do gráfico, né? O gráfico, às vezes eu vejo assim, a gente tem uma grande vontade, assim, a gente busca ter ferramentas que nos dê a resposta imediata. Compra ou vende. Mas o gráfico não, o gráfico é a gente fazer interpretação, o que está acontecendo. Um outro exemplo, estou vendo o gráfico de um papel que é muito volátil, ele balança muito o papel, ele tem oscilações fortes. Isso pode fazer eu tomar uma decisão. Não vou entrar nesse tipo de papel, porque da mesma forma, o papel que eu digo, ativo, a ação, a commodity, né? Da mesma forma que o papel pode me dar um ganho alto, eu posso perder também, posso ter uma perda grande. Então, por isso, eu não vou entrar. E aí você começa a entender como que o ativo se comporta. A gente pode pegar um outro exemplo aqui, para a gente ver uma situação. Oi BR3. A Oi BR3, ação ordinária da Oi. Deixa eu apagar essa linha aqui, ó. Se você vê ela numa forte queda, numa tendência aí de baixo. Então, alguém vê assim, olha só nesse horizonte aqui de 2020, final de 2019, aí fala, pô, o papel está se recuperando bem. Mas o que aconteceu com esse papel? Por isso que eu sempre digo, a análise fundamentalista, ela não anda, a análise técnica não anda separada da análise fundamentalista. Inclusive, a gente pode concluir aqui que muitas perguntas a gente vai conseguir a resposta para essas perguntas na análise fundamentalista. Por que a empresa está passando por essa situação? E aí a gente vai saber aonde a gente está pisando. A gente pode interpretar o gráfico como um mapa da região. É claro que o sonho de todo mundo é saber o que acontece aqui, ó, do lado direito. O sonho de todo mundo é esse, o meu também, é entender, ter certeza que vai, mas a gente não vai saber. Isso a gente não vai saber. Mas eu vou saber se eu entrar aqui por onde eu estou caminhando, né? O que pode vir pela frente, para eu não ser pego de surpresa. Como, por exemplo, eu vou analisar um papel e vou saber, poxa, esse papel numa semana, existem situações, ocorrências, às vezes tem semana que o papel cai 15%, 10%. Eu estou disposto a aceitar uma perda dessa? E esse tipo de pergunta que é interessante, o gráfico ajuda a gente a ter. Então, aqui tem um gráfico de linha. Falando agora do gráfico de barras, eu vejo aqui no gráfico de barras o seguinte, né? Eu tenho aqui a máxima, é um gráfico eu não utilizo, sinceramente, mas achei legal comentar só para saber. Existem outros tipos de gráfico, como eu comentei, mas vou falar aqui de linha, barra e candlestick. Como isso aqui é um gráfico muito tradicional, quando eu comecei a estudar, o pessoal falava ainda muito de gráfico de barra. Eu comecei a acompanhar o mercado em 2003, a partir de 2015, que eu passei a trabalhar full time no mercado. Então, eu vejo o seguinte, aqui, ó, o que a gente vê? Aqui é a máxima, a abertura sempre é para o lado esquerdo, a mínima do dia
e o fechamento aqui para a direita. Aqui é um candle uma barra vermelha, porque foi um dia de queda, o fechamento ficou abaixo da abertura. Aqui a gente já vê um dia de alta, o fechamento aqui, ó, virado para a direita, acima da abertura. Então, o dia de alta, aqui também eu tenho a máxima e aqui a mínima do dia. Vamos ver aqui o que é um gráfico de barras? A gente vai ver aqui, vamos lá, pegar aqui o gráfico de barras, a gente vai aqui, ó, no TradingView, tá? Do lado aqui do período, bota aqui, ó, barras. E aqui, esse é o gráfico de barras, vamos abrir aqui uma outra ação, Vale 3, né? É uma outra maneira de olhar o movimento. Já nesse gráfico, a gente tem 4 informações, diferente do gráfico de linha. Aqui a gente tem a abertura, a mínima, a máxima e o fechamento de determinado período que a gente está analisando. No caso, a gente está vendo um gráfico semanal. Também vou comentar daqui a pouco sobre os períodos, né? Então, aqui a gente está trabalhando com um gráfico semanal. E agora vamos ver o gráfico de candlestick. No gráfico de candlestick, a gente tem esse corpo aqui que a gente pode chamar, é uma vela, né? Candle, vela, né? Então, a gente tem aqui o pavio, aqui a sombra, no caso aqui para registrar a máxima, pode ser do dia, da semana, né? Esse candle aqui pode ser um candle do dia, da semana, de 5 minutos, de 1 minuto, de 10 minutos, que a gente vai falar, eu vou comentar, a gente vai bater um papo sobre isso daqui a pouco, tempo gráfico, tá? Então aqui, ó, eu tenho a máxima do dia, né? A máxima, o fechamento aqui em cima, por isso que eu tenho um candle verde. Rodrigo, as cores, pô, podia ser um candle branco. A cor você define da mesma forma aqui no gráfico de barras, você define essa cor. Você pode, vamos dizer, em alguns gráficos eu trabalho com o candle de alta em branco e o candle de baixa preto. É uma decisão minha, eu posso mudar de cor também, tem outras situações que eu trabalho aqui, verde para alta, vermelho para baixa, isso é um detalhe, né? Isso não faz diferença. Então, eu tenho aqui um candle, onde eu tenho a abertura aqui embaixo e o fechamento aqui em cima, e esse pavio, essa sombra aqui registra a mínima. E aqui um candle de baixa, por isso que ele está vermelho, porque a abertura foi aqui em cima e o fechamento embaixo. Então, é uma outra maneira de interpretar. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns detalhes. A gente fala de gráfico, a gente tem que lembrar de padrões. Então, os japoneses começaram a desenvolver um gráfico de candlestick, né? O candlestick. E aí, o Steve Nielsen trouxe para o Ocidente, tem um livro dele, né? Quem quiser se aprofundar, posso colocar aqui na descrição do vídeo. Vou colocar um outro livro na descrição do vídeo, sempre objetivo aí educacional, né? Ajudar você que quer desenvolver e aprender mais sobre o mercado. Então, existe, vamos dizer assim, não são só barrinhas coloridas, a ideia é identificar tipo padrões, alguns padrões. Ah, o mercado está em alta e surge um martelo, surge um engolfo, e aí você vai identificar, baseado nisso, nesses padrões, foram registrando, foram estudando o comportamento do mercado. Opa, quando acontece determinada coisa, a chance de ter uma consequência do tipo A é maior, tá? Então, vamos dizer assim, sempre é uma questão, você analisa um cenário, você tem um padrão, e aí, baseado nesse padrão, alguém levantou as estatísticas, porque a gente tem a ansiedade de chegar e falar assim, me dá logo a estatística pronta aí que eu vou botar em prática e acabou. Mas não, lá atrás alguém estudou, levantou estatísticas e até concluiu que não existe padrão com 100% de acerto, né? E por isso que eu acho assim, às vezes é difícil a gente ouvir, eu acho que isso é um desserviço, né? Quando fala assim, não, eu tenho a ferramenta aqui que você vai ficar milionário, você vai resolver, veja os depoimentos. Isso é muito complicado, porque as ferramentas, você não vai encontrar uma ferramenta que acerta sempre, porque tudo é baseado em estatística. Como você vai prever o que os investidores, os players, os participantes do mercado estão programando fazer daqui a 1 hora ou no dia seguinte, daqui a uma semana, não tem como. Então, o que trabalha é com padrões que tentam identificar o comportamento dos participantes do mercado e é baseado nisso, em uma probabilidade, né, você vai entender que determinado evento, ou uma queda, ou uma baixa, tem mais possibilidades de acontecer. Vamos ver aqui o gráfico de candlestick? Eu venho aqui no TradingView e boto aqui, ó,
Opa, não, aqui é o período, vou botar aqui o gráfico de candles. E aí você vê aí, ó, vermelhinho queda, né? Verde alta, esse padrão. Aqui eu estou vendo o gráfico semanal, posso botar o gráfico diário aqui, ó, da Vale. Aqui a gente vai ver daqui a pouco, ó, um martelo, a gente vai comentar, a gente vai falar sobre isso, num fundo que representa, pode representar, pode, a gente tem que tomar até cuidado com isso, uma figura de reversão, né? O mercado vem de uma queda aqui, aí faz o martelo, e aí você tem uma figura de reversão, e aí lá atrás foram feitos estudos sobre isso, analisando determinados padrões e identificando o que acontecia com o preço depois do surgimento daquele padrão. Rodrigo, eu quero entender mais sobre isso, eu quero interpretar essa informação, você vai ter que estudar, você vai ter que ler sobre isso, para você começar a ver como isso funciona, como isso pode ser útil para você. Aqui a gente tem, no caso aqui do candle, ó, no gráfico aqui, a gente tem um doji aqui, ó, que é um candle de indefinição ali, de briga. Você vê que a abertura e o fechamento foi no mesmo nível de preço, né? Então, existem essas interpretações da leitura e do gráfico e sempre trabalhando com probabilidade. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos para você e vou citar aí um livro para quem quiser estudar mais o assunto. Vamos falar agora um pouco de tempo gráfico. Rodrigo, que tempo gráfico eu devo trabalhar? Né? Eu posso trabalhar, você tem gráficos aqui, ó, sendo bem prático, vamos para aqui para o TradingView, a gente tem aqui, ó, gráfico de 1 minuto, tem até de segundos aqui, ó. Ele tem 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Aí eu te pergunto, qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo, pô, eu não penso em operar durante o dia, né? Eu não vou fazer day trade. Qual o sentido de você olhar um gráfico de 1 minuto ou de 5 minutos? Nenhum. Na minha opinião, nenhum sentido. Não faz sentido nenhum você fazer isso. Você vai definir o tempo gráfico que você vai trabalhar de acordo com a sua visão. Se você é um investidor, você compra uma ação e espera uma semana, um mês, 2 meses, você vai trabalhar com gráfico diário. O que eu sugiro, que eu acho sempre interessante, só para não alongar muito aqui, esticar, né, não é o objetivo, é um mini curso, a gente fazer o seguinte, partir sempre de um tempo maior para um tempo menor. Então eu venho primeiro aqui no gráfico, um exemplo, né? Vou pegar aqui o gráfico da Vale, vou ver primeiro um gráfico semanal, vejo um gráfico semanal, vejo que ela está numa forte recuperação aqui, recuperando, e aí depois vou descendo, vou vendo para um gráfico diário, tá? Pessoal, sempre lembrando que o objetivo do gráfico, como eu já falei, é te ajudar no levantamento de perguntas. É aquela frase, lembre sempre da frase do Canal Futura, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então o gráfico vai permitir que você faça, opa, por que Vale caiu tanto aqui nesse período? Imagine que você esteja lá em coma, né? Ficou dormindo, perdido, não sabe o que aconteceu no mundo, por que teve uma queda tão forte? Aí você vai entender isso. Mas faz sentido essa recuperação tão rápida? E aí essa é aquela criança curiosa de fazer as perguntas e isso vai te ajudar. Eu acredito que isso vai ajudar muito, não atrapalhar, mas vai te ajudar a entender. Por isso que eu sempre falo, entender a regra do jogo, o que está acontecendo, como que está funcionando, né? Esse é o objetivo. E aí eu parto para um gráfico diário, eu vim de um semanal para um diário. Aí, de repente, eu quero fazer um ajuste, aí eu posso ir para um gráfico de 1 hora, de 60 minutos. Você pode trabalhar, eu acho assim, no máximo, com 3 tempos gráficos, 3 períodos. Mais do que isso, sei lá, eu acho que não tem necessidade. Aqui já é para um ajuste fino, para definir mesmo. Quero entrar agora, deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui, né? Mas se você pular aqui do trabalhar com semanal, com diário, já vai te atender. Nos meus vídeos, eu sempre estou apresentando, busco apresentar o gráfico diário, que a gente está olhando ali o fechamento do mercado, se teve alguma modificação, se teve uma alta forte no dia comparado com os outros dias. Esse é o objetivo. Então, é também é interessante você definir isso, o tempo gráfico que você vai trabalhar. Né? E aí se prender e trabalhar com aquele tempo gráfico, mas alguém está me dando uma informação, porque o que a gente vê? O mercado ele trabalha em movimentos de zigue-zague. Então, de repente, um amigo vai falar para você, opa, estou vendo uma venda aqui em Vale, um exemplo. E aí você está comprado em Vale, você fala, pô, então será que é para vender? Mas ele está vendo num gráfico de 5 minutos.
Um movimento normal, quando a gente pega aqui um gráfico de 5 minutos, repara só o que acontece num gráfico de 5 minutos. Deixa eu melhorar aqui, ó, que está muito ruim, para você ver. Olha o movimento que tem aqui num gráfico de 5 minutos. Você vê aqui que ela trabalha aqui nessa faixa aqui, ó, 56,26 até 56, R$ 1, vamos botar aí R$ 1. Entendeu? Então, vamos dizer assim, você tem que ter essa sintonia, tomar cuidado com essa informação também que você está recebendo, que alguém está te passando. Qual é a visão dessa pessoa? Ela tem visão de curtíssimo prazo? Ela opera day trade? Então, isso aí também é uma informação importante, ok? Agora, vamos ver aqui, para terminar, vamos ver um pouquinho de candlestick, um pouco, só para dar alguns exemplos mesmo. Vou apresentar 2 exemplos para vocês aqui. Aqui é um martelo que eu comentei, é um martelo, ó, é um corpo pequeno, sem sombra superior, ele não tem a sombra superior e grande sombra inferior. Essa sombra inferior aqui, 2,5 vezes o tamanho do corpo. Tem gente até que desenvolve ferramenta, uma estratégia, vamos dizer assim, um indicador para registrar quando aparece esse tipo de figura, que é esse tipo de candle, que é o martelo. Tá? Aqui eu tenho o nome em inglês e o nome aqui em japonês. Né? É um padrão altista que aparece aqui. Tá? É um exemplo de padrão. Um outro padrão altista é um engolfo de alta. Ó. Você tem um corpo pequeno aqui, um dia de queda, com sombra aqui registrando a máxima, a mínima, e aí você tem um dia, no dia seguinte, a abertura é a mínima do dia e o fechamento é a máxima do dia. Então, isso aqui também é considerado um padrão altista. Então sempre quando aparecer isso, eu posso comprar e vai ser só alegria. Não, como eu falei, isso tudo é estatística, é probabilidade, tá? Então você não pode ter essa certeza. Rodrigo, então não serve para nada. Não serve. Você sabe, dependendo do contexto que está acontecendo aqui do lado esquerdo, surge esse padrão, né? E aí você sabe, opa, pode ser uma oportunidade. Aonde eu vou colocar o meu stop se der errado, né? Como que eu vou proteger? Qual é o meu plano B se der errado? Eu não posso acreditar sempre que o meu plano vai dar certo. Se der errado, o que eu vou fazer? Tudo vai depender muito do cenário, do que está acontecendo no mercado. Outro exemplo aqui, ó, é um estrela cadente. O mercado vem num processo de alta e aí forma esse tipo de candle aqui, ó, com uma sombra grande, esse pavio grande aqui registrando a máxima do dia lá em cima, ou pode ser uma máxima no semanal, e um corpo pequeno. Isso se chama de estrela cadente, um exemplo de padrão baixista. Ele vem de alta, surge uma estrela cadente e aí começa a cair. Um outro exemplo, né, para terminar esses exemplos, é a pinça ou alicate de topo, também um padrão baixista. Ele vem aqui, um mercado de alta, um candle de alta aqui, dá uma pinça, funciona como uma pinça, né? Toca num determinado nível de preço aqui na máxima, no dia seguinte toca de novo, não consegue superar e forma um candle aqui de queda, de baixa aqui, abertura aqui em cima, fechamento aqui embaixo. E aí depois você tem uma correção. É um outro exemplo de padrão baixista. Rodrigo, achei muito interessante, quero aprender mais sobre isso. O que eu sugiro? Leitura desse livro aqui, ó, do Carlos Alberto de Bastiani, um livro bem simples, onde ele detalha esses padrões e vários outros aí, falando sobre psicologia. Ele fala sobre a psicologia, um ponto importante, até esqueci de falar até aqui agora. Todos esses padrões têm como objetivo, vamos dizer assim, um estudo relacionado à psicologia do mercado, né? O que está envolvido ali. Então, compre esse livro, vai estar o link na descrição desse vídeo, porque pode ser útil caso você queira se aprofundar nesse assunto. Tudo, gente, não é magia, não é mágica, não é facilidade, não é simples. Então agora eu vou ficar rico. Eu vejo, tem histórias aí de gente, ficou rico utilizando o candlestick, ficou milionário, montou estratégia matadora. Aí eu sugiro a você a não acreditar nisso e acreditar no trabalho, né? Claro que é possível, você vai estudar, vai se aprofundar no assunto, vai se dedicar a isso e ter sucesso, né? Atuando, mas nada, não vai ser de repente isso. É com estudo, dedicação que você vai conseguir. Então, um livro aí que eu sugiro, Candlestick, em português. Tem também o livro do Steve Nielsen, posso botar também aqui na descrição desse vídeo, mas esse livro aqui eu acho bem interessante aí para quem quer entender mais do assunto. Ele fala muito aí ele fala de vários padrões e também, como eu falei,
onde você tem que encontrar, onde surgem esses padrões e a psicologia envolvida em cada padrão, ok? Pessoal, é isso aí. Até a próxima aula. Grande abraço.